Provérbios 21:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele assim: a vitória vem do Senhor. Aí você ainda levanta aquele dedo de profeta e diz assim: eis que te digo, a vitória vem do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus quer colocar nos nossos corações. A vitória vem do Senhor. Essa é a passagem bíblica, nos revela. O Senhor é a origem de todas as nossas conquistas. Todo esforço e aparato humano não é capaz, não é suficiente para garantir a vitória. E é por isso que quando você ler a Bíblia, lê a história de homens de carne e osso, com 5 dedos, 1 boca, 2 olhos, Deus deixou aqui para dizer que a vitória vem por meio dele. Eles experimentaram uma vida de milagres, de vitórias, porque conheceram o nome do Senhor. E queridos, quase todas as vezes que você vê no texto bíblico falando sobre cavalo, mencionando na Bíblia essa palavra chamada cavalo, animal, é sempre associado a uma batalha, a uma guerra. O cavalo é a força que une com a capacidade do homem para produzir resultados. Vou repetir de novo. A palavra cavalo, o sentido de o salmista falar sobre cavalo, Salomão falar sobre cavalo, ele quer dizer que a força unida à capacidade do homem produz resultado. Aqui nasce uma fórmula humana, que todos nós trazemos para colocar isso em circunstâncias da vida. A capacidade, a força produzem resultados. Veja que a força do dinheiro mais a capacidade do médico produzem alguma coisa. Mas muitas vezes, quando estamos diante de certas circunstâncias, certos problemas, a força do dinheiro e a capacidade do médico não consegue vencer o câncer, não consegue vencer a depressão, não consegue vencer a insônia. E muitas vezes pegamos essa fórmula para colocar isso na nossa vida, em circunstâncias que muitas vezes a gente precisava colocar o nome do Senhor. E muitas vezes não são pessoas como nós que andamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. São aqueles nossos amigos que buscam na força do dinheiro e na capacidade humana alcançar a solução. A Bíblia nos ensina tantas coisas sobre isso, sobre essa fórmula humanista de lidar com os problemas. Lembra daquela mulher hemorrágica? Gastou todo o seu dinheiro. Ele está dizendo: eu gastei toda a minha força, tudo que produzia força, e mesmo assim, usando a força e a capacidade, eu não fui capaz de resolver o meu problema. Mas ela foi na direção certa. Ela foi na direção de Jesus, dizendo: Ele tem a solução para o meu problema. Ela estava dizendo: a minha vitória está neste homem. Não importa a multidão, não importa o que vão dizer de mim, não importa os preconceitos, Ele tem a minha vitória. E queridos, quando nós lemos essas histórias bíblicas, a gente tira essa essência de fé, para que a gente possa entender que na nossa vida, em tudo, Deus tem que estar na frente, trazendo, produzindo a vitória tão esperada, queridos. Oh, queridos, a força e a capacidade produz resultados. Esse é o pensamento humanista.
É o pensamento daquele homem que não conhece o nome do Senhor. Mas eu quero aqui aprofundar essa palavra e dizer para vocês o que a Bíblia diz sobre isso. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 17. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe comigo aqui no telão, porque nós vamos entender o que o Senhor fala. Salmos, capítulo 33, versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. O cavalo não garante a vitória. Cadê? Deixa eu ver aqui. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Quando eu olho para esse texto, é Deus me dizendo, olha, para mim e para você, a força não garante a vitória. A despeito da grande força que o cavalo produz, essa força não pode livrar você de certas circunstâncias, de certos momentos da sua vida, ou de certos problemas. E Deus está dizendo, por meio da sua palavra, quando a força do dinheiro e a capacidade não produzem um resultado, é hora de entendermos que somente em Deus está o nosso sucesso e está a solução para os nossos problemas. Salmo 147, ainda tendo essa percepção pela palavra de Deus. Salmo 147, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Não faça caso da força do, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Deus não está olhando para isso. E Deus não quer que você esteja olhando para a sua própria capacidade e para a sua própria força. Deus quer te ensinar a lidar com essa humanidade e colocar os olhos nele. Quando nós entendemos isso, começamos a experimentar coisas grandes que Deus tem para cada um de nós. Salmo 27, versículo 7. Esse texto todos nós conhecemos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, que somos povo de Deus, fazemos menção, nos gloriaremos naquele que realmente faz, naquele que garante a vitória. Amém, queridos? Levante a sua mão direita, a sua mão esquerda, diga, olha, eu vou me gloriar no nome do Senhor. Queridos, quando Davi estava escrevendo esse salmo, ele estava dizendo isso. Não ponha a sua força, não ponha a sua confiança na força do cavalo. Em momentos que possivelmente você possa estar atravessando, você possa estar passando por lutas, por guerras, Deus quer que você mencione o nome dEle. Pode ser que seja uma pessoa que esteja perto de você, falando de crises, falando de dificuldades financeiras, de saúde, doenças, problemas que muitas vezes está perdurando muito tempo. Fale para essa pessoa, Deus é maior, Deus é grande, é maior que esse problema, Deus é maior que essa crise, Deus é maior que essa doença. Faça menção do nome do Senhor. Você é um agente do céu, você é um agente do reino de Deus. Faça menção do nome do Senhor, porque é isso que Deus quer trazer para os nossos corações. A nossa vitória vem do Senhor. Você pode repetir isso mais uma vez? A minha vitória vem do Senhor. Mais uma vez, diga. Nós precisamos internalizar esse texto bíblico. E quando nós vamos entendendo a nossa caminhada com Deus, Deus sempre vai colocar à prova aquilo que nós aprendemos em sua palavra. Haverão circunstâncias em que nós temos que ser provados por Deus, se somos realmente de Deus.
Um certo momento, a Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, fala que após o Senhor dar vitória ao seu povo, a Ameleque, a Bíblia diz que Moisés subiu no alto monte, e ali ele pronunciou uma frase que nós cantamos, declaramos: Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira. Por que ele estava falando sobre isso, sobre bandeira, por que ele está colocando essa forma de dizer que Deus é a minha bandeira? E eu comecei a meditar, eu falei: Espírito Santo, por que? Eu sei que tudo o Senhor quer nos ensinar na tua palavra. E eu comecei a meditar e o Espírito Santo começou a falar: Josué, o significado de uma bandeira é expressar a riqueza, a força e a glória de um povo. Lembra daquelas histórias que a gente ouviu sobre Guerra dos Farrapos, independência dos Estados Unidos, quando a gente vai para aqueles filmes, né, Coragem, do Mel Gibson, né, Coração Valente. A gente pega aqueles filmes de guerra e quando vem aqueles cavalos na frente, eles têm um estandarte bem grande. Lembra disso? Lá vem aqueles cavalos, né? E lá vai ele com o estandarte. E sabe o que ele está dizendo? É que o que está acima da cabeça deles é grande, é forte. E aquilo é que faz com que os inimigos saibam por que eles lutam. Aquilo gera uma motivação para a guerra. E queridos, Moisés, diante de uma vitória, ele sobe ao monte e declara que aquele lugar, Jeová Nissi, é o Deus da bandeira de Israel. O Deus que está acima das nossas cabeças. O Deus que é forte, que é a nossa força. É Ele que levanta, sabe, para glorificar o nome do Senhor. E dizer: a nossa vitória vem do Senhor. E é esse povo que vai gerando uma cultura de fé. Para andar com Deus tem que ser assim. E num certo momento de Davi, no Salmo 121, ele diz assim: eu não olho para os problemas, não olho para a depressão, eu não olho para os vales, mas eu olho para o alto, para os montes, porque de lá vem o meu socorro. Caminhando com Deus, nós vemos vários homens aprendendo uma lição de fé para milagres. Chega o profeta diante, manda o recado para o secretário lá do general, e vocês vão saber do que estou falando, e diz assim: Deus mandou ensinar para ele uma coisa, que a vitória dele não vem de mim, vem do Senhor. Manda tudo o que Deus mandou ele fazer, que ele faça. O general fala: não vai me atender? Não, o profeta mandou um recado de Deus: faça tudo o que ele mandar fazer. Qual é o recado de Deus? Obedeça, porque a tua vitória vem pela obediência. Lá vai aquele homem aprendendo a andar com Deus. A resistência, porque nele estava escrito o modelo do humanismo, de dizer que os meus títulos, sou um general de um grande exército, sou forte, tenho força, tenho capacidades, mas isso não pode curar a minha lepra. E queridos, eu estou falando de Naamã. Naamã estava aprendendo, como todos nós precisamos aprender, que a vitória vem do Senhor, mas seja feito da maneira dele. E quando Naamã aprendeu o recado de Deus, Naamã experimentou a vitória, a cura do seu milagre. E quando eu me transporto na história, venho para os tempos de Jesus. Um milagre aconteceu.
por meio do entendimento. Quando Jesus chega na festa, a mãe dele diz assim: faça tudo quanto ele vos ordenar. Porque Maria estava ali, sabe de quê? Entendendo que ele não era apenas o filho da Maria, mas ele era o filho de Deus. Maria estava dizendo: o milagre vai acontecer depois que tudo que ele ordenar, assim será. E queridos, na nossa trajetória de vida, nós vamos aprender tantas coisas, porque Deus quer produzir em nós este comportamento, não de humanismo, mas de um verdadeiro cristão, que se porta diante das circunstâncias, como uma pessoa que exerce a fé, o entendimento da palavra de Deus para produzir o milagre desejado. O Senhor é a nossa vitória. Eu olho para a história de Davi, e é esse homem que está diante de um problema muito grande, porque o exército não queria enfrentar aquele problema muito grande. Mas eu vejo a resposta daqueles que têm, sabe, esse entendimento de que o Senhor é tudo na vida dele. Davi, diante do problema tão grande, do gigante tão grande, ele está dizendo: ora, você pode até ter capacidade, pode até usar espada, escudo, lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Queridos, eu vejo um homem se levantando diante de um problema, mas sabendo se portar como um homem de Deus, porque ele estava dizendo: você não vem contra mim, você vem contra aquele que está na minha frente. Ele é o Senhor da batalha, é Ele que é o Senhor da guerra, e esta guerra não é minha, é dele, porque Ele vai à minha frente para trazer a minha vitória. O que nós estamos aprendendo nessa noite? Aprendendo que a vitória vem do Senhor. Você fala assim: pastor, mas é tão simples. É. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente quer sofisticar o Evangelho. A gente quer mais alguma coisa. E Deus é tão simples. E Jesus é tão simples. Quantas curas e milagres Jesus operou de maneira tão simples? Um toque só, uma palavra, uma. Vai, tua fé te curou. Receba a cura. Deus nessa noite quer produzir milagres em nossos corações, em nossas vidas. Mas primeiro tem que estar no centro esta verdade: dele vem a minha vitória. Eu não posso confiar na minha capacidade, eu não posso confiar na minha força, se eu não depender do Senhor, que é o meu socorro, que é a minha cura. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o tamanho do seu gigante, eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei qual é o grau da sua enfermidade, mas nessa noite eu tenho a certeza de que Deus, que é grande e poderoso, vai fazer um milagre neste lugar. Uma coisa Deus quer colocar para nós à disposição: o poder do seu nome. Você tem este poder nas suas mãos, amém? Diga, pega a sua mão assim, diga: eu me aproprio, Senhor, dessa força, do teu nome, pelo teu nome, Senhor, eu vou alcançar um milagre. Diga: eu creio, Senhor. Minha vitória vem de ti, Senhor. Minha vitória está em ti, Senhor. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Você só precisa deste nome, Jesus. Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Eu queria que você orasse aí no seu lugar, falasse com Jesus. Eu queria que você se rendesse nesta hora, colocando: Jesus, eu preciso, Jesus. O que é que você precisa colocar diante do Senhor nesta hora? O que é que você precisa colocar diante do Senhor nesta hora? Qual é o problema que você está passando, está enfrentando? Qual é o gigante que está diante de você? Você só precisa de Jesus. Eu vou contra ti, ó enfermidade, no nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti, enfermidade, no nome daquilo que tudo pode. Jesus, Jesus, Jesus. Eu queria chamar você aqui na frente, você que precisa e não quer sair daqui sem o teu milagre, sem a tua vitória. Eu queria que você viesse aqui no altar do Senhor. Você que precisa. Se você não precisa, não venha. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, pode ficar de pé. Mas venha. É um passo de fé. Deus está tirando você deste lugar de desconfiança, de descrença, de medo, e dizendo: venha, eu sou a tua vitória. Eu não sei qual é a circunstância, a necessidade que você tem. Talvez você esteja lutando para passar em um concurso, talvez você esteja lutando contra uma enfermidade. Talvez você esteja aqui nesta noite lutando contra algo que muitas vezes você está aí dizendo: Deus, olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu preciso de socorro. Chegou a tua hora. Jesus está aqui neste lugar.